Ô, João, vocês entraram nesse assunto, eu acho importante a gente voltar um pouquinho, porque nós tivemos um testemunho muito forte. Nossa, com certeza. Esse aí eles têm que contar. Verdade. A gente teve um testemunho muito forte na questão de filhos, que com 3 anos de casamento, nós decidimos ter filhos, né? E aí eu parei o anticoncepcional e tudo. E após essa parada do anticoncepcional, comecei a passar muito mal. Tinha fortes dores, assim, e passava muito mal mesmo. Durante 6 meses, eu lembro que eu trabalhava, eu dava aula de inglês, e eu ia para a escola e eu passava tão mal que eu segurava assim no quadro, com muita dor. E eu ia nos médicos e não descobria, fazia ultrassom, falava que era só ovários policísticos. Até que um dia, a gente buscando, né, meu bem, em vários médicos, nós começamos uma campanha de oração, até aqui na igreja. Nós íamos para o monte, lá no sítio do senhor Rafael, da Dona Marlene. Nós somos muito, muito gratos pela vida deles, pela vida do pastor João Ricardo, da missionária Andresa. Com certeza, gente, é muito E grato. vários outros Nossos irmãos queridos que- pastores, né? Um abraço para eles. Sim. A gente não lembra agora, mas o Thiago e Ana Paula, nossa, vários A irmãos. igreja, né? Não tem nem Isso como a aí, gente a citar nome. É. Mas a igreja, ela abraçou nossa causa, sabe? Porque eu ia nos médicos, não descobriam. E passou 1 ano e nada, e 1 ano e meio e nada. E a gente, né, quase 2 anos ali na tentativa, na luta, né, de ter filhos ali. A gente ia para o monte, orava, e a missionária Andresa, uma vez, ela orou e colocou a mão na minha barriga, e Deus deu uma palavra para ela, uma revelação, que eu estava com pedras dentro do meu corpo, pedras de sangue, e que Deus estava preparando uma equipe médica para me preparar, que Deus estava preparando uma equipe médica para me atender, né? Que Ele poderia curar, mas que eu precisava de um processo. E aí aquilo, a gente foi num médico lá no Carmo, o Dr. José Geraldo, que eu tenho, né, um amor muito grande também pela vida dele, a qual ele foi muito atencioso com a gente, e ele suspeitou que era endometriose, e nos encaminhou ali para uma equipe em Uberlândia e tudo. E a gente passou por um médico ali, o Dr. Valdivino Casarotti, que hoje ele é até aposentado, mas ele foi um anjo na minha vida também. E Deus foi encaminhando tudo, né, meu bem? A equipe médica e tudo. Inclusive o Zé Geraldo é crente, né? E isso. Sim. A Vitória vai nele também. Isso. Ele é cristão. Sim, ele é cristão, temente ao Senhor. E ele foi o primeiro instrumento de Deus, assim, para me abençoar. E a gente foi lá nesse médico em Uberlândia, e eu lembro que a gente foi lá e na primeira consulta, ele é muito sincero. Ele falou assim: você precisa de uma cirurgia, é urgente. Você precisa. Você está. Como que ele falou? Quase obstruído. Ele falou assim, que eu precisava de fazer uns intestino. exames, né, e que eu precisava de fazer uma cirurgia de urgência. Ele me encaminhou para várias clínicas ali, eu fiz vários exames, e aí descobriu que era uma endometriose profunda, que eu precisava de um procedimento cirúrgico. Isso. E a gente já estava em busca da fertilização in vitro, porque eu não engravidava, ninguém descobriu que eu tinha. E aí eu lembro que algumas amigas tinham engravidado e guardaram enxoval. A tia Roberta também teve o Nicolas, guardou um monte de enxoval para mim, berço, guardou um monte de coisa. E eu já tinha até essas coisas em casa. E a gente profetizava que ia ter filho. Mas a dor, assim, de não gerar o filho, de viver toda essa angústia, era muito grande. De ficar olhando. Não, pensa. Nossa. E aí foi quando esse médico, ele marcou a cirurgia. Dentro de uns 20 dias eu fiz uma cirurgia. Foi uma cirurgia bem complexa, durou umas 12 horas de prazo. Só lembrando, né, meu bem, quando ela via as roupinhas, o berço, quando via que sempre não estava dando certo, ela falou assim: não, eu vou passar isso tudo para frente. Sim. No momento de fraqueza, tudo, e eu falei assim: você não tem fé, não? É. E daí, nessa hora, eu entrei junto, Isso. daí foi: você não tem fé, não? E vocês crendo o tempo inteiro. Esse foi o único momento Então, assim de a deslize. importância de ter o casal seguindo o mesmo propósito. Pensa se eu tivesse casado com uma pessoa que não seguisse o mesmo propósito e vivenciasse tudo isso. Sim. Eu tive um momento de fraqueza de fé. Eu tive um momento de questionar Deus, né? A gente na fraqueza ali. E o Macotinho, por ele estar muito firme, conhecendo a palavra, ele buscou muito de Deus. Então, ele me fortaleceu juntamente com os irmãos em Cristo. Então, ter amizades cristãs, ter um apoio, né, na igreja e tudo, eu acho que foi tudo essencial. Então, assim, ele me ajudou muito. No entanto, um dia antes da cirurgia, o médico nos chamou lá e falou assim: vocês vão assinar um termo que provavelmente nós vamos ter que tirar seu útero, Mayara.
E você está ciente disso, que você pode não ter filho mais se você tirar outra? Aí eu desmanchei a chorar lá, né? Desmanchei, falei, gente, não é possível que eu sonho de ser mãe e eu ter que entregar meus sonhos agora numa mesa cirúrgica, né? E aí a gente foi pro hotel e eu chorava muito. Eu falava, Senhor, como que eu vou fazer? Sair de um centro cirúrgico, saber que eu não vou poder gerar mais filhos. E eu chorava muito, e uma cotinha orava muito por mim. Fiz um jejum de 24 horas. Né, Eita. Né, antes da Nossa. cirurgia dela. Mas e seu emocional? Como Eu que estava tava? firme. Eu falei assim, eu preciso estar firme para me ajudar ela que estava na fraqueza. Isso é sabedoria, Sim. né? E eu falava com ela, meu bem, eu tô com você. Se a gente tiver que ter filho, vai ter. Se não tiver, Sim. a gente tá junto. Por isso que eu falo, que é na alegria, na tristeza. O casamento é isso. É isso. Você Todo está nos momento momentos forte. bons e nos momentos ruins. E as verdadeiras amizades a gente vê nessa hora também. Sim. Eu tive amigos ali que, assim, né, agarraram na minha causa, irmãos em Cristo, os meus pais, os meus sogros, a família em si, assim, agarrou nessa causa comigo. E eu fui para o centro cirúrgico, fiz a cirurgia, tirou 13 centímetros do meu intestino, metade do ovário esquerdo, vários cistos, fez raspagem no meu útero. Estava, assim, tudo tomado, sabe? Então, assim, quando eu saí do centro cirúrgico, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi perguntar à enfermeira, tirou meu útero? E ela falou, não foi preciso. Aí deixa eu contar uma experiência que eu tive também, que você lembra que a Mai falou que a missionária Andresa, nossa pastora, ela teve uma revelação que falou assim, ó, filha, antes de você receber a bênção, eu vi saindo bolotas de sangue Sim. do seu corpo. Sim. E quando ela fez a cirurgia, antes de terminar tudo, o médico passou para mim uma sacola cheinha Meu de Deus. materiais da cirurgia para fazer biópsia. Né? Daí eu lembrei dessa revelação Oh. que a Andressa teve. Sim. Deus Né? mostrou Das da mesma bolotas forma. de sangue. Por isso que é importante a gente escutar os profetas de Deus. E né? tá ligado na Você palavra. está ligado na palavra, né? Porque ela precisava primeiro curar minha esposa para depois a gente ter os filhos, né? E quando o médico abriu a janelinha lá que vai dar notícia, ele falou assim, ó, a cirurgia foi um sucesso. Sim. Eu só levantei as mãos, joelhei, entreguei meu jejum de 24 horas. Comeu. Né? Comi bastante depois, viu? Comi bastante depois, mas foi assim, Caramba. foi um momento que eu falei, Sim. que benção, gente. Glória Valeu a a Deus pena. que foi, falou assim, foi perfeita a cirurgia, eu falei que Deus é fiel, né? Só Glória a Deus. uma dúvida que eu tô assim. Dentro dessas 12 horas que durou? Sim. O que você fez, cara? De jejum ainda, hein? 24 horas? Não, dentro das 12 horas que Da ela entrou pra cirurgia. cirurgia. Da cirurgia. Ah, não, eu fiquei só orando, Caramba, cara. intercedendo, assim, um momento assim, espiritual mesmo. Sim. Nem eu vi passar as horas. Sim. Porque quando você está tão entregue na vida espiritual, naquela tensão do momento, Porque, você não assim, vê o quando- tempo passar. Quando envolve cirurgia, médico, a gente fica numa aflição. Nossa. Nossa, e aí na hora que ela falou 12 horas, eu falei, cara. É muito tempo, né? Quando é diretamente com a gente, assim, por mais que a gente fale, que a gente preocupa com as pessoas, Sim. os outros, a gente, lógico, tem as preocupações, mas quando é a gente Dentro ali, né? da dentro sua ali casa diretamente, a sua esposa, mesmo. É. né? Eu estava naquele momento, nem vi as horas Caramba. passar, mas eu só pedi a Deus, falei, Deus, preserva minha esposa, faça a sua vontade, né? E Deus, graças a Deus, Nossa, glória a nos Deus. honrou, né? Com a cirurgia, como se fosse um sucesso. Posso falar depois, o pós-cirúrgico? Sim. E quando ela terminou a cirurgia, que deu tudo certo, graças a Deus, o médico, a gente foi no retorno, né? Pós-cirúrgico. E o médico falou, agora você vai ter que ficar em repouso. Tanto que a gente ficou muito tempo lá em Uberlândia, porque ela não podia viajar, não podia fazer nada. Porque Nossa, tirou então vocês ainda ficaram. 13 centímetros do Nossa, cara. intestino, né? Muito Tinha que delicado. tomar só caldo, alguma coisa assim. Tinha uma Então fez com limitação. uma redução meio que obrigada. Sim, sim, sim. Caramba, cara. Inclusive, assim, a gente até brinca, mas a primeira vez que ela foi no banheiro, a gente até comemorou. Né? Pra você ver que foi uma vitória. Né? Engraçado. Porque Foi era uma- sério, Foi uma né? vitória na nossa vida, assim. Sim, que, tipo, 13 centímetros no intestino, e depois o pós-cirúrgico Sim. recuperou certinho. Primeira Esse- vez que ela conseguiu ir no banheiro, a gente comemorou. Sim. Foi assim, foi uma vitória pra gente. E quando a gente voltou no retorno do médico, o médico falou assim, ó, filho, deu tudo certo a cirurgia, tudo, tá tudo limpinho agora. Mas, assim, sendo sincero com vocês, eu acho que para vocês terem filhos agora, é só depois de um ano e talvez com fertilização. Isso, médico Né? falando. O isso. médico falando. E o que acontece? Eu falo que Deus faz umas coisas que a gente Sim. não entende, que às vezes contraria até a medicina, né? A gente tem que fazer a nossa parte, ir nos médicos, sim, fazer os tratamentos que precisa fazer. Mas o que acontece? De um ano da notícia do médico, passou o quê? 4 meses e veio a notícia. 4 meses, cara. Que a Mai estava grávida. É.
Daí eu falei assim, ó, a gente tem que entender o processo de Deus. Sim. Deus queria curar primeiro ela, para depois que ela pudesse gerar filhos. Sim. Imagina se fosse o inverso. Caramba. Poderia prejudicar a vida dela e às vezes perder os filhos, né? Uhum. E depois a gente teve essas duas bênçãos, que é a Mel e a Mari, né? Glória A Melina Deus. e a Marília. E elas têm uma diferença de... 1 ano e 9. ano e Quando 9. a Mel estava com 1 aninho, Sim. eu engravidei de novo naturalmente. Depois. É importante ter pouco... O que vocês acham, assim, no seu ponto de vista? Pouco prazo de diferença, se você quer ter outro, esperar um pouco mais, como é que é? Então, o início foi bem difícil, porque as duas estavam, né? Fralda, É. chupeta, parei de amamentar uma, já fui para outra, começava a mamadeira. O início foi bem complicado. A gente precisou de ter uma rede de apoio ali. Mas, assim, hoje eu vejo que elas são muito companheiras. Elas brincam Sim. muito, É, conversam eu muito. penso muito nisso, essa questão de... Até em questão de roupa também, né? Tudo, a gente aproveita tudo Aproveitam uma da tudo, né? outra. Enxoval. Isso. Mas eu acredito também que na hora que elas crescerem, assim, vai ser tudo junto, Tudo né? junto. Então, assim, às vezes, né? É isso que a gente pensou. A gente sabia que ia dar um trabalhinho para as duas ser próximas, Sim. mas a gente falou assim, o importante de ter idades próximas, no nosso caso, lógico que a gente respeita, Aham. cada caso é cada Não, por isso que eu caso. tô falando, eu fui bem especial, é a opinião de vocês. Mas, vocês- assim, no nosso caso, a gente pensou no nosso planejamento que as duas crescer junto, brincar junto, Sim. aproveitar as coisas uma da outra, né? Até questão também, eu falei assim, eu quero ser pai, não ter uma diferença de idade Sim. muito grande, porque é igual a mãe falou, eu sou 7 anos mais velho que ela. Eu queria, falei assim, não, até eu fazer os 40, eu já quero ter as duas. Eu tivemos a Mel, tinha 32, e a Mari com 34. Sim. Né? Foi uma idade boa que ainda você vai ter um vigor para aproveitar os filhos, né? Você ficar muito velho também, como é que faz? Né? Corre, né? Não dá conta, né, Eu Macotinho? tô com 25, mas né, 25 de crente, né? em cada perna, né, Léo? Cara, mas glória a Deus, a gente vê como Deus foi fiel, né? E o E interessante... tem Pode só um ir. negócio que eu acho interessante também, que falou do nascimento da Melina, né, que foi a primeira, como se diz, o milagre, né? É que tem até uma foto, né, dela quando ela nasceu que até eu lembro que até a Dilza compartilhou na época que eu fiquei até assim, que até emociona a gente, né, de ver a foto que até a Dilza colocou na época na legenda, que ela nasceu glorificando, né? Sim. Aí se vocês puderem comentar um pouquinho dessa foto que eu achei muito muito interessante, assim, que foi é como se Deus, é como se a presença de Deus já estivesse nela ali, né? Se o Espírito Santo já estivesse nela ali desde o ventre, né? Sim. Isso, quando a gente, né, descobriu que realmente estava grávida e tudo, eles falaram que não ia segurar a gravidez, né? Porque o meu útero estava muito fino devido a toda a cirurgia que eu tinha passado. Então, assim, teve um momento de insegurança e tudo, mas a gente colocou muito diante do Senhor mesmo, sabe? Falou, essa filha, ela é do Senhor, né? Uma Glória a herança que o Senhor Deus. nos dá, mas nós entregamos ela a Ti. Então, nós queremos gerar, queremos ver o nascimento. Então, tudo para a honra e glória do Senhor. E enquanto a gente tiver fôlego de vida, nós vamos ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, né? E esse Amém. testemunho será por todo lugar que a gente pisar. Então, hoje a gente testemunha isso. E quando ela nasceu e levantou as mãozinhas. Depois, às vezes, tem como compartilhar essa foto, né? Nossa, é depois muito eu vou forte. Eu acho que eu compartilhar. nunca vi, não. Inclusive, Acho que eu nunca vi. não sei tirar foto, sou péssimo para tirar foto, e foi eu que tirei a Foi. foto. Olha Foi só. uma coitinha. O que Deus Espírito faz, Santo né? Foi o Espírito Santo que tirou essa foto. Ela Te usou nasceu com para as tirar. duas mãozinhas para cima. assim. Nasceu sim. assim. E eles falam que não é comum um neném nascer e fazer assim. E ela É. ficou um tempo com as mãozinhas para cima. Então, assim, até o médico surpreendeu com aquela foto. Porque ela ficou assim, como se ela Nossa. tivesse... Glorificando mesmo. Como se tivesse, não tava mesmo, né? Isso, Glorificando a com Deus. certeza. Agradecendo a Deus, né, por E hoje tudo. a gente emociona vendo ela, né? Dançando, cantando na igreja. Então, Tocando, assim, nosso glorificando milagre tudo, né? e a Mari também são realmente milagres. Porque aos São olhos exemplos, humanos... né? Desde pequenos já são dois exemplos. E entra a Bíblia, né? Os filhos são herança do Senhor. E a, Glória a gente, Deus. e a gente teve esse privilégio, né? Eu agradeço Sim. a Deus todos os dias por ter nos dado essas duas bênçãos, essas duas sim. pérolas, né?